Olá, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso propósito, o discipulado do irmão Leandro. Eu espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, meu irmão. Eu espero que você esteja crescendo no conhecimento. Eu estou fazendo isso visando que você venha aprender juntamente comigo, irmãos, as doutrinas das Sagradas Escrituras. Amém? Até o final desses vídeos, dessas videoaulas que estaremos fazendo, irmãos, quando finalizar, até lá, quando chegarmos no final, 13 lições. Quando nós finalizarmos, irmãos, eu tenho certeza que a sua visão vai ter sido ampliada, a sua mente vai ter sido transformada pela palavra de Deus, pelo conhecimento que eu estou te trazendo. Eu tenho certeza disso, que você vai pensar agora totalmente diferente. Você vai ter uma nova visão do cristianismo, porque você está aprendendo, são doutrinas bíblicas, irmãos. Hoje, na nossa lição 6, é o privilégio da nova vida. Meus queridos irmãos, vamos para o texto áureo. Privilégio da nova vida. No texto áureo vai estar lá no Evangelho de João, João capítulo 10, versículo 10. Aqui. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A verdade doutrinária, irmãos, desse estudo é que o discipulado prepara o novo crente para a maturidade da vida cristã e o torna um eficaz discipulador. Está aí, irmãos. O que é o privilégio da nova vida? Quando você aceitou Jesus, foi batizado, passou para a família de Deus, agora você é um cristão, você deve conhecer, irmãos, quais são os benefícios dessa vida cristã. Você deve tomar conhecimento do que você tem agora, o que está ofertado, o que o Evangelho nos oferta e nos proporciona. Nós devemos conhecer porque nós precisamos crescer. Não podemos aceitar Jesus Cristo e ficar medíocres, sem conhecimento, como uma terra seca, sem adquirir conhecimento. Não podemos, irmãos. Nós temos que crescer, adquirir a maturidade, porque quando nós batizamos, agora aceitamos a Jesus, nascemos de novo, nós se tornamos como se fosse uma criança, um bebezinho, né? Então, desta criança, ela precisa crescer e tomar estatura e adquirir a maturidade, irmãos. Não podemos ficar na igreja como criança, virar meninice nos cultos, né, irmãos? Misericórdia, nós temos que crescer a maturidade, nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. Então, para nós crescermos, esse crescimento é o que é a doutrina. É como se o Evangelho, eu vou dar um exemplo, como se o Evangelho fosse um combo de várias bênçãos. Tem aí os dons espirituais, dom da fé, dom de línguas, interpretação de língua, dom de cura, dom de milagre. Também tem os frutos do Espírito, bondade, longanimidade, temperança, mansidão. Todas essas bênçãos estão embarcadas no Evangelho e você deve conhecê-las e desfrutar delas. Isso é uma doutrina, tomar posse das bênçãos, a vida, os privilégios da nova vida. Você deve viver ele. Isso é uma doutrina, irmãos. Aqui está o fundamento da nossa doutrina, está lá em João 17, versículo 21 ao 23. Isso aqui é uma oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando Jesus pede ao Pai para os seus discípulos e também para a igreja, para a unidade da igreja. João 17 vai nos dizer, no versículo 21, pegue a sua Bíblia juntamente com o irmão Leandro, não deixe de conferir o texto sagrado que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um,
como nós somos um. Tá vendo? A igreja deve estar em unidade com Cristo Jesus. E eu nele, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha aí. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Do jeito que Jesus recebeu do Pai, Jesus também quer mostrar que a igreja também seja do mesma forma, tá vendo aí, irmãos? Do mesmo jeito que Deus amou o Filho, Jesus pede ao Pai também que o Pai ame a igreja da mesma forma. Isso aí é uma oração sacerdotal. Nós devemos estar em unidade com Cristo, irmãos. Isso são privilégios da nova vida. Segundo privilégio está lá também em Marcos, capítulo 16, um outro fundamento dessa doutrina. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha aí os privilégios, ó. Salvação, nós temos esse privilégio. Nossa devoção diária, eu quero te propor o texto no domingo, você leia 1 Timóteo 3,15, segunda-feira, Atos capítulo 9, versículo 27 e 28, depois também capítulo 11, 25, verso 25, terça-feira, 2 Pedro 3,18, quarta, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, quinta, Tiago 3, do 13 ao 15 e o verso 17 também. Na sexta-feira, leia Gálatas 6, 14 e o 15. No sábado, leia Evangelho segundo Mateus 13 e o 14. Objetivos. Qual o meu objetivo em trazer esse estudo para você, irmãos? Eu quero que você conheça e reconhecer, o objetivo é reconhecer, irmãos, reconhecer a necessidade de viver uma nova vida piedosa. Você deve entender, e que você deve entender como vive uma vida piedosa, você deve ter essa necessidade diante de Deus e da sociedade. Irmãos, o que é viver uma vida piedosa? Isso aqui nós escutamos várias vezes, então eu quero definir para você o que é viver uma vida de piedade. Piedade, o que é? A definição de piedade. Piedade é amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento, amor a Deus. Segundo mandamento, amar ao próximo e também amar os irmãos. O próximo é um e os irmãos é outro. Seu próximo é aqueles que não são servos de Deus, não aceitou Jesus, não é irmão na fé. Esse é seu próximo. Agora os irmãos da sua congregação, da igreja, os irmãos em Cristo, já é outro. Então amar o próximo e também amar os irmãos. Piedade, viver uma vida piedosa é aquela pessoa que busca viver em conformidade com os ensinamentos e a vontade divina, irmãos, refletindo o caráter de Deus e as suas ações e atitude. Você reflete o caráter de Deus em suas ações e atitudes. Você vai estar vivendo a vida piedosa, ou seja, é ter bom testemunho, vivendo de forma que inspire o outro a buscar a Deus, irmãos. Obedecendo os mandamentos de Cristo, as doutrinas apostólicas, está aí as cartas dos apóstolos, o texto apostólico também, que é o livro de Atos, a história dos apóstolos, tendo os frutos do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio, tendo comunhão com Deus, arrependendo-se, conhecendo os seus erros. Aquele que se arrepende e reconhece os seus erros, esse está vivendo a vida piedosa, viu? Ter caridade, compaixão pelos necessitados e ter humildade, irmãos, e fugir do orgulho. Isso aí é viver uma vida piedosa, irmãos. Piedade é tudo isso. Piedade não é você ter dó das pessoas, não é isso. Piedade é tudo que eu falei aí.
Desenvolver. O segundo objetivo é que eu quero que você desenvolva novas amizades no seio da igreja. Nós não podemos viver na igreja de forma que a ignorar as amizades no ambiente cristão. Nós não podemos viver na igreja de forma isolada, irmãos, das outras pessoas. Não podemos nos isolar, afastar das outras pessoas, não. Como nós vamos ter comunhão? A comunhão que o Espírito Santo nos dá é tendo amizade, afeto e caridade uns com os outros. Isso é viver em comunhão. Aquele que está dentro da igreja, mas não suporta o outro, entendeu muito errado, está equivocado em respeito do cristianismo. Terceiro objetivo é exercer influência positiva na comunidade através do poder transformador do evangelho. Tá vendo, irmãos? Na introdução, o simples fato de sermos salvos em Cristo Jesus pela fé no seu sacrifício e possuirmos uma nova natureza, isso constitui no mais elevado privilégio que alguém poderia almejar. Só de sermos salvos em Cristo. Somos salvos pela graça aqui, ó, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Então, é salvo pela graça, e isso é um dos privilégios. 2 Coríntios também vai falar de um outro privilégio, que nós somos uma nova criatura e estamos em Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, também vai nos falar de um outro privilégio do cristianismo. O privilégio de sermos participantes da nova natureza, da natureza divina. Então está aí, irmãos, 3 privilégios. Salvos pela graça, sermos uma nova criatura e sermos participantes da natureza divina. A minha natureza antiga, aquela natureza humana, de raiva, de ira, de falsidade, de inveja, de obras malignas, essa natureza mundana, isso aí tudo morreu. Eu adquiri agora a natureza de Jesus, uma natureza que agora reflete um bom testemunho. Mas a graça de Deus é abundante e se multiplica em bênçãos que são renovadas todos os dias. Tá vendo, irmãos? Todos os dias nós somos renovados pela graça de Deus. Ó. João capítulo 1, no verso 16, ele vai falar que essa graça ele vai chamar de graça sobre graça, né? Cristo falou que aos seus discípulos que veio trazer vida abundante. Jesus nos deu, ele trouxe para nós. João 10:10, no verso que nós lemos lá. A vida em Cristo, ela é plena de significados. Tem muito significado em Cristo. Também ela é plena de privilégios que são concedidos a nós por meio do amor extraordinário de Deus. Irmãos, tudo que eu recebi de Deus, irmãos, é por causa da graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus que eu recebi. Primeiramente, a minha salvação. Depois eu recebi a natureza de Cristo. Depois eu fui feito participante da vocação celestial. Me tornei família de Deus. Tudo isso é graça. Eu não mereço, irmãos. Não tem nada que eu possa fazer para pagar isso. Não existe nada. Não existe obras nenhuma que pague isso. É graça de Deus. Então Jesus nos deu, irmãos. Isso são privilégios da nova vida. O que é graça? Favor imerecível. Não podemos pagar. Nós não merecemos. É um presente de Deus. São privilégios concedidos por meio do amor extraordinário de Deus. Vamos destacar, irmãos, alguns dos privilégios aqui. Os reflexos da nova vida na sociedade. Na sociedade onde você vive. Na nova vida, ela não significa isolamento, viu, irmãos? Não significa isolamento. É no mundo rodeado pela sociedade que o novo crente exercerá influência transformadora, irmãos, sem deixar se corromper pelo mal. Você vai viver naquela sociedade, só que não vai praticar as mesmas obras de pecado deles. A obra pecaminosa deles você não vive. Tem Filipenses 2,15, Mateus 5, 13 e 14. A primeira coisa a ser compreendida, então, é que a nova vida em Cristo não significa isolamento, irmãos. Não significa isolamento, viu? Você deve ser humano.
Você não pode ser uma pessoa desumana, não. Isolar-se iria contrariar a natureza humana, porque o ser humano é um ser gregário que se realiza no exercício da solidariedade e do companheirismo. O homem precisa se relacionar com as pessoas. Aquele que se isola, ele não tem crescimento, irmãos. Quem se isola não tem crescimento. Vamos aqui na carta de Paulo, 1 Coríntios 5, do verso 9 ao 11. Paulo vai nos dizer: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não deve associar-se com pessoas imorais. No que ele está dizendo? Agora nós vamos comentar. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões. Isso aqui é uma Bíblia que eu peguei a tradução atualizada, viu, irmãos? Para nós entendermos. Com isso, eu não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões, nem os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Olha aí, irmãos, está vendo? Se fosse para não se associar com as pessoas mundanas, nós tínhamos que sair do mundo. Mas eu estou escrevendo que não deve associar-se com aqueles que, dizendo ser irmão, fala que é crente, fala que é cristão, seja imoral. Ele fala que é crente, mas ele é um imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, ou seja, com os tais nem devam comer-se. Vocês nem devem comer, ou com tais nem tenham conversa, irmãos, nem se ajunte com eles. Paulo está nos dizendo que os que dizem ser irmãos, mas praticam as obras mundanas, que vocês não comam com eles. Então aqui ele nos mostra que o nosso convívio social com as pessoas deve permanecer. Você deve, lá no seu trabalho, tem pessoas que não é cristãos, você deve ter amizade, você deve conversar com essa pessoa, se relacionar com ela. Entende, irmãos? Não é que crente vai se isolar. Não é bem assim. Porque se fosse isso, nós deveríamos sair do mundo. Mas é pelo convívio que vamos influenciando essas pessoas. Como que você vai ganhar ela para Cristo se você não se relacionar com ela, né? Como que você vai, então, pregar a salvação? Irmãos, preste atenção. Rapidamente aqui, vamos falar disso aqui. Converter-se a Cristo não significa viver isolado. Deus nos chamou para ser sal e luz. Essa aqui é uma metáfora que Jesus Cristo está nos querendo dizer. Nós devemos ser sal e luz. Luz porque resplandecemos como luzeiro a glória de Deus. Sendo luz, nós estamos resplandecendo como luzeiro a glória de Deus. Nessa alegoria do sal, Jesus está nos mostrando que a função do sal é temperar. A função do sal é temperar e dar equilíbrio, irmãos. Então, o que devemos fazer é demonstrar equilíbrio na vida diária com aqueles que temos contato, irmãos. Viu? Nós não podemos ser aquela pessoa que é demais, ultrapassada, que começa a trazer exageros, começa a passar do limite. Também não podemos ser de menos, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Não podemos nos contaminar aí, ó. Nós não podemos ser demais, extrapolar nossos limites a ponto das pessoas começarem a fadigar-se, até tomar raiva da gente, querer ser crente demais a ponto de fazer a pessoa tomar raiva, e também nem ser crente de menos a ponto de nos associarmos às obras pecaminosas dessas pessoas, ou seja, somos crente quase nada e deixamos nos envolver pelas mesmas práticas, praticamos as mesmas coisas que essas pessoas. Por isso nós devemos ser sal, equilibrados. Tá certo que você vai ter novos hábitos, mas não precisa abandonar as pessoas e desprezá-las.
Tá vendo, irmãos? Você vai se relacionar com as pessoas, mas sem praticar seus atos pecaminosos. Você não vai se associar com a prática de pecado. Você vai ter amizade com a pessoa, mas não vai fazer o que ela faz. Se afastando das pessoas, como que você vai ganhá-las para Cristo? O segundo grande mandamento é amar ao próximo. E aí, como é que vai ficar nesse caso? Se você diz que vai cumprir o mandamento de Deus, mas só que você aborrece as pessoas, odeia as pessoas, se afasta das pessoas. Sendo cristão, devemos ser mais humanos, irmãos, não desumanos. A primeira consideração que o Criador fez sobre a sua criatura foi: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2,18. Deus fala isso e muitas pessoas interpretam a respeito do casamento, que aí não é bom que o homem esteja só, fazemos uma disjuntora. Ali, naquele caso, Deus estava instituindo o casamento, tá certo, instituiu. Só que nessa expressão também nós devemos ver que Deus, quando disse isso, que não é bom que o homem esteja só, e Deus deu uma mulher, porque Deus fundou o casamento. Depois do casamento, agora veio a instituição, veio a criação do casamento, a multiplicação, né? Melhor dizendo, veio depois os filhos. Desses filhos formou então a família. Da família agora é a base da sociedade. Procura na internet qual é a base da sociedade. Tá vendo, irmãos, que Deus cria um, depois cria o outro. Depois a união do casamento forma a família, da família forma a sociedade, ou seja, o homem não pode ficar só. Deus fez o homem para se relacionar uns com os outros. Por sua vez, Jesus defendeu no mesmo conceito lá em João 17, 15 e 16. Está lá: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Tá vendo? O propósito de Deus não é tirar nós do mundo pecaminoso, mas ele nos protege do maligno. Só que ele nos ensina que nós não devemos praticar as mesmas obras pecaminosas das pessoas. E agora, irmãos, então, como interpretar o Salmo 1 à luz desse princípio? Já que nós devemos nos relacionar com as pessoas, e agora como é que vai ficar o Salmo 1 aí? Nós temos agora então para defender essa posição? Porque no Salmo 1 vai nos dizer que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eita, meu Deus do céu! E agora, irmãos? Irmãos, a Bíblia, ela tem 3 linguagens: figurativa, alegórica e literária. Se você não entender essas 3 linguagens, você nunca vai entender a Bíblia. Mas só que eu tenho certeza que você vai entender sim, porque nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós precisamos entender essas 3 linguagens. No Salmo 1, ele está estabelecendo aqui 2 princípios. Estabelece o contraste entre a vida do cristão. Aqui ele está colocando 2 parâmetros, que é a vida do cristão, do justo, e a vida do ímpio, vivendo no espaço geográfico. O justo e o ímpio vivem junto. Segundo o Salmo 1, ele indica uma linha de conduta do salvo. Ali ele está mostrando a linha de conduta do salvo nesta convivência. Como você deve se comportar, em que ele não se submete às influências prejudiciais do mundo. Tá vendo, irmãos? Nem se associa com os pecadores, com os pecados dos ímpios. Ele não pratica o mesmo pecado do ímpio. Tampouco disfarça suas atitudes escarnecedoras, ou seja, não se associa com os escarnecedores, irmãos. No Salmo 1 aqui, o Davi, ele não estava, obviamente, dizendo que nós não podemos conviver com as pessoas. Ele não está dizendo isso, irmãos. Ele diz que lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, isso aqui, ele quer dizer que não é por isso que nós devemos afastar das pessoas. Ele não está dizendo isso. Ele diz que não é para nós participarmos das mesmas obras dos ímpios. Ou seja, aquela pessoa que diz ser justo, mas ele vive a sua vida
em caminhos de pecado, irmãos, essa pessoa está errada. Mas se ele diz que é justo e ele se afasta das obras escarnecedoras, ele está certo. Porque quando eu me assento na roda dos escarnecedores para zombar das outras pessoas, eu estou participando da mesma mesa e comendo do mesmo comida que eles. Ou seja, isso aqui é só uma questão simbólica, não é literal. Se eu sentar na mesa dos escarnecedores e começar a escarnecer das pessoas e zombar das pessoas, é a mesma coisa que eu estou praticando as mesmas obras deles. Então Davi, ele está dizendo nesse sentido, não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, o crente não pode juntar-se para escarnecer. E agora, se for o contrário, se eu sentar na roda dos escarnecedores e pregar a palavra de Deus para essas pessoas, e melhor ainda, se eu ganhar todas essas pessoas para Cristo, é pecado? Deus abomina? Deus vai rejeitar isso? Óbvio que não, né, irmãos? Claro que Deus vai aceitar. Se eu me assentei na roda dos escarnecedores, mas não para escarnecer, mas para pregar a palavra de Deus, e ainda receber, e ainda ganhar aquelas vidas para Jesus, tá vendo, irmãos? A intenção, guarda isso na sua mente, a intenção muda toda a intenção vai mudar toda a questão, irmãos. Davi aqui, ele está dizendo que a vida do justo, ele está querendo fazer uma separação da vida do justo e do ímpio. O justo não deve se unir ao ímpio para tomar conselhos. Você vai se associar com o ímpio, você pode se associar para fazer amizades sadias, para pregar a palavra de Deus, mas nunca para tomar conselho ímpio, irmãos. Fazer parte das atitudes pecaminosas do ímpio. Você vai ser agora um praticante da mesma obra que aquela pessoa. Nem concordar com as rodas dos escarnecedores, participando dos hábitos e das condutas do ímpio. Para zombar das outras pessoas, escarnecer dos outros, você não pode fazer isso, irmãos. É isso que o salmista está dizendo. Porém, no Novo Testamento diz que o nosso dever é influenciar o ambiente onde vivemos, sendo sal e luz. Se eu devo ser sal e luz, então eu preciso me adaptar com... sendo sal e luz, eu preciso me relacionar com as pessoas e pregar o evangelho para elas. Não é me afastar delas. O Salmo 1, Salmo 1, vai dizer isso. Isso é a diferença, irmãos. Eu peço que todos os irmãos, se não estiver entendendo, volte o vídeo para você entender qual é a relação. Porque no Salmo 1 indica uma linha de conduta do salvo nesta convivência, em que ele não se submete às influências prejudiciais do mundo. Você vai estar com aquelas pessoas, mas você não vai praticar o que elas praticam. Aprenda isso, meu irmão. Viu? Mas você deve influenciar ela, viu, irmãos? Aquela pessoa que é ímpia, você conversou ou andou com ela, você vai influenciar. Você não vai associar com ela pro resto da vida. Tem pessoas que você tem um amigo ímpio e você vai andar a vida toda com ele praticando os mesmos atos que ele? Jamais, irmãos. A nova vida requer testemunho pessoal, olha aí. Na linguagem de Jesus, a árvore que não dá fruto não está cumprindo seu propósito de ser, não está cumprindo seu propósito e deve ser cortada, viu, irmãos? Ó. Deus não é brinquedo, Jesus Cristo não é menino, viu, irmãos? Nós devemos levar o evangelho a sério. João, quando você vai crescendo no evangelho, adquirindo maturidade, tem coisas que nós temos que ir aperfeiçoando, viu, irmãos? Nós não podemos viver naquela prática de meninice, sendo pessoas bobas, pessoas sem aquele discernimento de propósito. Nós temos que discernir todas as coisas, aprender a discernir, viu, irmãos? Não é viver com a pessoa, você está vendo que a pessoa está fazendo errado e você está concordando. Você tem que ter discernimento. O seu bom testemunho tem que influenciar as pessoas, porque senão está aqui, ó, a árvore que não der fruto. Se você não consegue ganhar uma pessoa ou influenciar ela, a árvore que não dá fruto, no seu
não dá fruto, não está cumprindo o seu propósito e ela deve ser cortada. João 15, versículo 1 e 2, viu, irmãos? Toma muito cuidado que Deus é muito sério em cumprir a sua palavra. Consequentemente, os frutos testemunham se a árvore é boa ou má. Olha aí, o que eu faço, irmãos, vai mostrar se as minhas obras são boas ou más, se o meu testemunho é bom ou má, pelo que eu faço. Não é pelo que eu falo, não, viu? Mateus deixa claro que os frutos aqui é o testemunho. A vida cristã e o testemunho o testemunho dado é de vital importância para que o mundo conheça Cristo em nós, viu, irmãos? Você vai resplandecer a glória de Deus na sua vida. Pelo seu testemunho, Jesus Cristo vai sendo honrado e glorificado. Ai daquele cristão que defama o nome de Cristo, que dá mau testemunho e vai defamando o nome de Cristo pelas suas obras. As pessoas vai vendo e vai aí agora esnobando o evangelho, viu, irmãos? Por causa das minhas más obras, as pessoas vão tomando raiva do cristianismo e raiva do evangelho. Ai de mim se eu fizer isso. O apóstolo, aqui está lá, Colossenses 4:5, 1 Pedro 2:15 e 16. O apóstolo Pedro diz que o nosso bom testemunho tapa a boca dos maldizentes, irmãos. Olha aí. E os que querem profanar o evangelho. Cabe ao novo crente atitudes que terão efeitos positivos na vida daqueles que o cercam. Você tem responsabilidade, viu, irmãos? O seu testemunho pessoal fala muito o seu testemunho pessoal, suas obras, fala muito em relação ao cristianismo. Se você não tem bom testemunho, é bom você rever as suas convicções, é bom você rever os seus conceitos, os seus atos, viu, irmãos? Então, nesse ponto, eu quero dizer, se converta. Tais atitudes terão marca de respeito, da sinceridade e solidariedade cristã. Como é que uma pessoa vai respeitar um crente se o crente não dá bom testemunho? Tá vendo, irmãos? Essa questão é muito importante. A nova vida requer submissão à autoridade espiritual. Vamos ver, jamais seremos exemplo de obediência e submissão se nós não aprendermos a colocar em prática os princípios emanados na doce palavra de Deus. Quais são os princípios? O princípio de reconhecimento e da honra à autoridade espiritual que Deus estabeleceu para abençoar nossa vida. Irmãos, está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 17. Os 5 dons de governo da igreja. Está lá. Efésios capítulo 4, 11. Quando Paulo diz que Jesus Cristo nos deu para a igreja, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres ou doutores. Daí o apóstolo Paulo diz que esses 5 dons ministeriais, ele é a coluna da igreja, viu, irmãos? São 5 dons de governo na teologia. Para que Deus deu isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E o cuidado de Paulo em dizer que Deus deu esses ministérios para a igreja é para que não sejamos levados, irmão, conduzidos, embalados por nenhum vento de doutrina e engano espirituais, que pela astúcia de alguns roubam a singeleza da fé e a consciência de alguns. Então está aí, irmãos. Tem 5 dons de governo, são os 5 ministérios que Deus colocou na igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastores e mestres. Os 5 dons, esses são 5 ministérios. Aqui só fazendo um comentário à parte, abrindo parêntese, desses 5 ministérios, nenhum pode querer usurpar o trono do outro, ou o cargo do outro, ou a posição do outro. O apóstolo é o implantador de igreja, aquele que implanta igreja em todas as cidades que ele vai, ele abre um ministério, uma igreja, ele abre ali um grupo, uma congregação. O profeta é aquele que aponta, que fala com a igreja. O profeta é o ministério de profeta, ele fala com todo o ministério.
Tem o evangelista, é o que vai atrás das almas, que faz o evangelho, reúne as ovelhas e traz. E o pastor é aquele que faz a aliança com a igreja, é o que admoesta a igreja, que dá ensinamento. O pastor é o que alimenta as ovelhas com pastos verdes. O pastor deve ter muito conhecimento para tratar com as ovelhas. Pastor que não tem conhecimento para cuidar da ovelha, em vez dele reunir, ele faz espalhar as ovelhas. E tem o mestre é aquele que entende de tudo da palavra de Deus e traz o ensinamento. Nenhum, irmãos, pode mandar ou subir além do outro cargo. Nenhum pode entrar na área do outro, irmãos. Nenhum dos 5 é o mais importante do que o outro também, viu? Esse aqui não é mais importante que esse, nenhum é mais importante, mas todos eles se completam, entram em harmonia na igreja. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que esses 5 dons ministeriais é para o aperfeiçoamento dos santos, viu, irmãos? Se o profeta usurpar o cargo ou a área do evangelista, isso aí vai virando, irmãos, uma igreja desordenada. Se o profeta usurpar o cargo do pastor, não pode, irmãos. Isso aí vai conduzindo a igreja ao erro. Isso jamais pode acontecer. Se o pastor querer usurpar o cargo do apóstolo, não pode, porque cada um tem a sua obrigação, cada um tem a sua definição, cada um tem o seu trabalho. Se o pastor sair da igreja, deixar a igreja para ir evangelizar nas ruas, buscar as almas, não pode, ele não pode abandonar o altar, irmãos, ele tem que estar ali na igreja, cuidando das ovelhas. Quem faz o evangelismo tem que ser o evangelista. O evangelista, ele não pode sair e ir no lugar do apóstolo, fundando igrejas. Não é assim, irmãos. Um não pode usurpar o trono do outro, mas os 5 se completam. A hora que você vê um desses cargos saindo na frente do outro, irmãos, não respeitando a liderança do outro, você está vendo uma obra, um cristianismo sendo conduzido ao erro. Não dá certo, pode ter certeza. Então, só esse comentário. Esses 5 ministérios são para formar uma igreja. 5 ministérios, dons de governo da igreja. Nós estamos falando de submissão à autoridade. Vamos só definir esse termo aqui, irmãos. Quando lá em Números 16, quando Coré, Datã e Abirão foi contra o trono de Moisés, Deus não aceitou, irmãos, porque Deus instituiu Moisés para liderar o povo. Coré, Datã e Abirão, eles sofreram terrivelmente, foi fatal o que Deus trouxe sobre eles. Os irmãos sabem da história que Deus destruiu estes 3 homens e foram destruídos por desonrarem a autoridade de Deus na vida de Moisés, que era o líder espiritual. Não pode, irmãos, nós devemos honrar o nosso líder. A questão de submissão e obediência. Submissão, só separando esses 2 termos aqui, irmãos, é diferente, viu? Submissão é a questão de atitude no interior, na consciência. Você é submisso ao seu líder na consciência. É uma questão espiritual. Agora, a obediência é uma questão já de atitudes exteriores, questão de comportamento, de modo que alguém pode ser obediente, mas não ser submisso. O que é submisso, então? A questão de eu ser submisso ao meu líder. Eu estou na minha casa e eu quero fazer uma viagem. Eu sou submisso ao meu líder, meu pastor. Eu tenho, então, a responsabilidade de ligar para ele, avisá-lo, porque ele é o meu líder. Eu vou comunicar a ele, porque eu trato ele como uma autoridade na minha vida, uma liderança na minha vida, uma liderança espiritual. A questão da obediência já é outro caso, é quando eu estou na presença do meu líder, ele me dá uma ordem, vai lá e faz assim, assim, assado, e eu vou e faço, obedeço. Isso é obediência. Então tem como eu obedecer ao meu líder e chegar em casa e desfazer, nem dar nem ouvidos para ele. Tem como, irmãos. Por isso que nós estamos ensinando. Nós devemos ser submissos e obedientes à nossa liderança espiritual. Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 31. A obediência está relacionada a uma ordem na presença da pessoa. A submissão está relacionada a uma lei espiritual, é um princípio. Vamos para o segundo tópico, identificação com Cristo.
Como que nós vamos nos identificar com Cristo? Nós lembra lá pelo batismo. Lembra que nós já estudamos sobre o batismo, que já na lição passada nós vimos que o batismo ele tem uma importância que é tornar público a nossa fé. E o batismo tem um método, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí você vai se tornar com Cristo Jesus. O ministério de João Batista, nós falamos também que ele veio batizando as pessoas e Jesus foi o primeiro a ser batizado, dando o exemplo para nós que nós devemos ser batizados. Depois Jesus ensinou para os discípulos também que devemos ser batizados. E dos discípulos, dos apóstolos, passou para a igreja. E hoje nós somos também batizados. Isso aí é para nós nos tornarmos parecidos com Jesus, identificando com Cristo. A segunda intenção, como nós vamos nos identificar com Cristo, irmãos? Pela celebração da Santa Ceia, a celebração da sua morte. Na noite em que foi traído, pouco antes da morte na cruz, Jesus celebrou a instituição da Santa Ceia do Senhor, Mateus 26, versículo 24 ao 30. A finalidade da celebração da ceia é relembrar aos discípulos o sacrifício expiatório da cruz do Calvário. Então você vai refazer a sua aliança com Cristo. A Santa Ceia, participamos da Santa Ceia, e quando nós estamos participando, nós estamos nos identificando como membro da comunidade estabelecida por Cristo, a sua igreja. E ao mesmo tempo estamos declarando, ao mesmo tempo em que declaramos aceitar o novo pacto entre Deus e os homens pelo sangue de Cristo. Tudo isso, irmãos, é nos identificando com Cristo. Está aí, identificando com Cristo, sendo batizado, tomando Santa Ceia. E agora a terceira definição: como iremos nos identificar com Cristo? Tendo comunhão com a igreja. Em Atos capítulo 2, verso 42, a palavra que sai em destaque, irmãos, é a comunhão. Sempre os apóstolos, em Atos, livro de Atos, os apóstolos vão estar em comunhão com a igreja, vão estar orando unânimes, vão estar juntos e reunidos. Isso precisa ter, para nós identificarmos com Cristo, nós devemos ter comunhão com a igreja. Nunca podemos nos isolar. Esses assuntos nós já estudamos nas aulas passadas. A palavra-chave do versículo 42 é comunhão. Essa comunhão é inspirada e mantida pela submissão aos ensinos de Cristo, ministrados através dos seus apóstolos, viu, irmãos? Só a comunhão nos leva a viver sob uma orientação comum e compartilhar o recurso que temos com aqueles que não têm, irmãos. Nós temos comunhão com as pessoas, depois nós vamos compartilhar dessas bênçãos com outras pessoas também. A comunhão me leva a orar com você e por você. Irmãos, ter comunhão com os outros não é estar na igreja do meu irmão aqui na minha cidade, estar em roda de churrasco, comendo e bebendo, tomando tudo, indo na casa das pessoas, associando com ela para comer e beber. Todos os dias, estando reunido, conversando em roda de brincadeiras, futebol, saindo com meus irmãos para jogar bola no futebol. Isso não é ter comunhão, irmãos. A comunhão é quando nós nos unimos no Espírito. Se eu estou aqui, o irmão está em outra cidade, eu tenho comunhão com ele através do Espírito. Isso é comunhão. Não é simplesmente reunir com as pessoas e ter meu momento de lazer, irmãos. Aprenda o que é ter comunhão com os irmãos. Aqui, Ronald Sider diz: para os primeiros cristãos, koinonia não era a comunhão enfeitada, irmãos. Não era uma comunhão enfeitada de passeio quinzenais, patrocinados pela igreja. Não era chá, aí o que eu estava dizendo, não é chá, biscoitos e conversa sofisticada no salão social depois do culto. Era um partilhar incondicional de suas vidas uns com os outros membros do corpo de Cristo.
é ter união espiritual, irmãos, principalmente. Então está aí a primeira grande condição para obtermos uma vida cristã salutar e autêntica é mantermos a relação íntima com Deus através da leitura diária da Bíblia por meio da oração. A segunda condição para que tenhamos uma vida cristã robusta é mantermos uma comunhão prática e espiritual com os irmãos na fé, irmãos. Entendeu? É impossível ser genuinamente cristão e viver isolado do corpo de Cristo, da igreja. Alguém disse apropriadamente que quem é ilha não chegará a ser continente. Tá vendo? Eu quero ser ilha, então não vou ser continente. A ilha, ela se isola. Depois de experimentarmos as alegrias de uma vida de comunhão, jamais desejaremos viver isolados, né, meus irmãos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.